Você sabe o que é a eleição bíblica? Você sabe quando ocorreu a eleição bíblica? Qual o propósito da eleição bíblica? Fique conosco até o fim e vamos aprender juntos sobre a eleição e a predestinação. Graça e paz, queridos! Vamos então à terceira lição desse segundo trimestre de 2020, que nos traz o tema eleição e predestinação. E o texto áureo dessa lição de hoje se encontra em Efésios, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. E é importante que façamos essa leitura, pois ela dará base a toda a lição de hoje. Diz assim o texto bíblico: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E nós temos nessa lição como objetivo geral informar que Deus, ele soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. E nós temos ainda 3 objetivos específicos nessa lição de hoje, que são, primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo objetivo específico, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E terceiro objetivo específico é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Pois bem, queridos, vamos então falar aqui um pouco, introduzir um pouco aqui sobre a nossa lição. Quando nós falamos aqui, o tema da nossa lição
que é a eleição e a predestinação, nós precisamos, antes de tudo, entender que esses dois termos, eleição e predestinação, eles são termos importantíssimos na compreensão da doutrina da salvação. E a doutrina da salvação, ela é chamada de soteriologia, né, que vem do grego soteria, que significa salvação, né, e logia, que é estudo, palavra. Então é a doutrina, o estudo a respeito da salvação. Nós iremos ainda, no decorrer dessa lição, abordar os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Haja vista que existem outros conceitos bíblicos relacionados à eleição e à predestinação, dos quais também iremos falar no decorrer da nossa aula. E como um outro ponto que será abordado é que a doutrina da eleição ela tem causado divergências entre pelagianos, são 4 doutrinas diferentes a respeito da eleição, e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a eleição, sobre esses 4 conceitos que existem a respeito da doutrina da eleição. Nós temos o conceito dos pelagianos. Pelagianos é porque havia uma pessoa que tinha por nome Pelágio, e ele elaborou então um conceito, e por esse conceito ter ganhado força com uma pessoa que o seu nome era Pelágio, acabou se tornando o nome, né, pelagianismo. Então nós temos os pelagianos, nós temos os semi-pelagianos, nós temos os arminianos e nós temos os calvinistas, né? Arminiano também vem de uma pessoa que tinha por nome Jacó Armínio, e os calvinistas também recebem esse nome devido a uma doutrina que ganhou peso, ganhou força com uma pessoa chamada Calvino. Então, tudo isso veio relacionado a pessoas que tiveram esse nome. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o que cada grupo, o que cada um desses 4 grupos acreditam, creem e defendem a respeito da eleição bíblica. Primeiro, os pelagianos. Os pelagianos acreditam que Deus, ele não tem interferência alguma no processo da salvação. Quem salva o homem não é Deus. O homem ele precisa adorar a Deus, ele deve adorar a Deus, mas segundo os pelagianos, Deus ele não tem função alguma no processo da salvação. Eles acreditam que o homem por si mesmo, ele consegue alcançar a salvação da sua própria vida, né? Fazendo boas obras, praticando coisas boas, ele por sua própria conta consegue alcançar a sua própria salvação. Essa é a doutrina defendida por Pelágio e pelos seus seguidores, os pelagianos. E nós temos ainda, né, os semi-pelagianos, que já defendem que Deus ele tem participação no processo da salvação. Né? Eles acreditam que o primeiro passo no processo da salvação ele deve ser dado pelo homem, e depois que o primeiro passo no processo da salvação é dado pelo homem, Deus então irá entrar com a sua graça no processo da salvação. Então, o que os semi-pelagianos acreditam? Os semi-pelagianos, eles acreditam que o homem ele precisa primeiro crer para que depois o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário possa ter efeito, possa servir também para ele. Ou seja, Cristo só morreu, o efeito da morte de Cristo na cruz do Calvário
só terá efeito se antes ele crer que Cristo morreu por ele. Então, o primeiro passo para os semi-pelagianos vem do homem e não de Deus. E isso vai diminuir, né, vai menosprezar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque antes que nós, não fomos nós que nos escolhemos, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu, né, o que está escrito na Bíblia. Então, os semi-pelagianos também, eles colocam o homem como superior ao próprio Deus. Nós temos o terceiro ponto, que são aqueles que creem na doutrina arminiana, de Jacó Armínio, né? E eles creem que como partida, como princípio de tudo, Deus estava presente. Eles creem que Deus ele entregou, Deus ele planejou uma salvação antes da fundação do mundo. E Deus ele então executou o plano da salvação na pessoa de Cristo, quando o mesmo morre na cruz do Calvário e 3 dias depois ele ressuscita. O primeiro passo para os arminianos foi dado por Deus. Ele morreu em favor de toda a humanidade, segundo os arminianos. E depois entra o homem. O homem ele precisa aceitar ou negar a Cristo. Então, o primeiro passo, segundo a doutrina arminiana da salvação, da eleição, é que, primeiro, Deus ele já fez a sua parte. E agora, nós precisamos aceitar o que Deus fez pela nossa vida. E o quarto ponto da doutrina, quarto e último ponto aqui da doutrina da eleição, são os calvinistas, que acreditam que o homem ele não tem participação alguma no processo da salvação. Ou seja, Deus de antemão resolveu, escolheu alguns, elegeu alguns para a salvação e Deus escolheu outros para a perdição eterna. O homem, quando Deus quer salvar o homem, segundo a doutrina calvinista, Deus ele escolhe o homem, salva o homem e o homem não consegue, por mais que queira, não consegue se distanciar de Deus. O homem, por mais que se afaste, por mais que pratique pecados abomináveis, ele não consegue se distanciar de Deus. O homem pode viver uma vida de pecado, mas segundo Calvino, o homem que foi escolhido por Deus, ele está salvo pela graça de Deus, que é irresistível. Então, salvo uma vez, salvo para sempre. Essa é a doutrina calvinista. E a Assembleia de Deus, ela segue a terceira doutrina da eleição, que é a doutrina arminiana, que diz que Deus ele deu o primeiro passo e agora cabe a mim e a você escolhermos se queremos ou não queremos aceitar o que Cristo fez na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Pois bem, o primeiro tópico da nossa lição, ele tem como tema eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E o ponto 1 desse primeiro tópico vai nos falar a respeito da eleição divina. A eleição, queridos, ela nos traz a ideia de uma escolha, né? Então, o que é a eleição? A eleição nada mais é do que uma escolha, né? Foi Deus quem nos escolheu, Deus quem escolheu, Deus quem decidiu escolher salvar a humanidade. E nós temos, segundo Efésios, capítulo 1 e versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Nós temos aqui nesse versículo
três pontos, três aspectos importantes a ser destacados falando a respeito do ato da eleição. O primeiro ponto importante, o primeiro aspecto importante vai nos dizer em quem nós fomos escolhidos. O versículo 4 vai responder a essa pergunta: em quem nós fomos escolhidos? Ele diz: como também nos elegeu nele, ou seja, nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Por isso, o processo, o ato da eleição, ele é um ato cristocêntrico. Ele aponta para Cristo. A eleição, ela está em Cristo. O segundo aspecto que é importante destacar aqui no ato da eleição é em que tempo se deu essa escolha, em que tempo ocorreu a eleição. Pois bem, o versículo 4 também responde a isso, porque ele diz: como também nos elegeu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar os animais, os seres viventes, Deus ele já decidiu que iria salvar, que iria redimir, que iria resgatar uma humanidade que fora criada perfeita, mas que um dia se perdeu no pecado. Então, quando foi realizado o ato da eleição, foi antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque Cristo, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E o terceiro aspecto no ato da eleição que temos que destacar é: qual a finalidade da eleição? A eleição, queridos, ela tem como finalidade duas coisas. É para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. O versículo 4 diz ainda assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Se nós somos eleitos de Deus, nós precisamos andar com uma vida de santidade. Nós precisamos andar com retidão. Nós precisamos ser santo aqui, queridos. Não é a pessoa que não peca, porque aí não existiria ninguém que iria para o céu, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ser santo não quer dizer que a pessoa não peca. Ser santo significa ser separado para Deus, ser separado para fazer a vontade, para fazer a obra de Deus. Ser separado, ser santo, significa isso. A pessoa, às vezes, ela comete um erro, às vezes ela peca, mas ela não peca porque ela quer, ela peca como um acidente de percurso. Mas ser santo significa ser separado para fazer a vontade de Deus e procurar, buscar, andar distante do pecado. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. A eleição, ela é um ato coletivo. A eleição não é individual, como vai ensinar os pelagianos, como vai ensinar os semi-pelagianos, como vai ensinar os calvinistas, mas a eleição, ela é um ato coletivo, ela não é um ato individual, ou seja, quem é eleita não é uma pessoa, quem é eleita é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus não elegeu pessoas em particulares. Deus elegeu aqueles que querem fazer parte da sua igreja. Porque se Deus escolhesse, elegesse pessoas em particulares,
nós daríamos aqui razão àquilo que é ensinado, né, contrário ao arminianismo, né, aquilo que é ensinado dentro da doutrina calvinista, que é dizer que Deus escolheu uns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Então a eleição ela é coletiva e não individual. Deus chamou a todos. Deus elegeu uma igreja para que fosse santa e irrepreensível, para que andasse em temor diante de Deus. E todos aqueles que aceitam o chamado de Deus fazem parte dos eleitos de Deus. O segundo ponto, ainda desse primeiro tópico, vai nos falar a respeito das condições da eleição. Quais as condições que existem na eleição? Primeiro ponto, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. E eu quero ler aqui Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: porque pela graça, sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus. Nós fomos eleitos por iniciativa divina e não por iniciativa humana. Nós fomos eleitos porque Deus ele quis nos eleger. Deus ele não tinha obrigação alguma de escolher o homem. Muito pelo contrário, nós, como pecadores que éramos, nós deveríamos morrer como pecadores, mas Cristo ele levou sobre si os nossos pecados. O profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, contudo, ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, para Jesus, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Contudo, ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi pisado, foi moído pelas nossas culpas. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então, por isso, a eleição é um processo que parte do trono de Deus. É um processo realizado pela graça de Deus. Ainda um segundo ponto sobre as condições da eleição é que nós acreditamos na expiação ilimitada. Expiação ilimitada, ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário foi em favor de toda a humanidade. No livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o processo da eleição, ela é uma expiação, existe uma condição da eleição que é a expiação ilimitada. A morte de Cristo foi em favor de todos os homens. Ao contrário, da doutrina calvinista, que prega a expiação limitada, ou seja, a morte de Cristo não foi em favor de todos os homens. A morte de Cristo foi em favor somente de alguns, porque Deus decidiu salvar umas pessoas e Deus decidiu enviar outras pessoas para o
inferno. Então, nós não cremos nessa doutrina calvinista. A doutrina calvinista, ela discorda que Cristo morreu por todos, e para os seguidores de Calvino, a expiação ela é limitada, ou seja, Cristo morreu somente por alguns, apenas para os eleitos, porque eles acreditam que Deus elegeu, antes da fundação do mundo, uns para serem salvos e uns para serem perdidos, para irem para o tormento eterno. E a partir desse pressuposto, os calvinistas eles defendem que a eleição ela é incondicional. Conforme Calvino asseverou, significa acreditar que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. E o que é eleição incondicional? Eleição incondicional é aquela eleição que não existe nada que nós possamos fazer para sermos salvos ou nada que nós possamos fazer para termos a perdição eterna. Isso é totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina, porque a Bíblia nos ensina uma eleição condicional. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. A eleição bíblica não é incondicional. A eleição bíblica ela é condicional às nossas atitudes, aos nossos atos. Se eu sirvo a Deus, se eu faço a vontade de Deus, eu sou um eleito de Deus. Mas se eu não quero fazer a vontade de Deus, se eu não sirvo a Deus, se eu não me importo com as coisas do alto, com as coisas de cima, com as coisas de Deus, então eu não sou um eleito de Deus. E o terceiro ponto aqui, desse primeiro tópico, vai falar a respeito de vida santa e irrepreensível. O termo grego, hagios, santo, significa separado do pecado. É como nós já falamos aqui. Quando o apóstolo Paulo ele falou que nós devemos ser santos, algumas pessoas acreditam que ninguém pode ser santo nesta vida, porque eles têm um entendimento que ser santo é uma pessoa que nunca pecou, o que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ser santo é ser separado para fazer a vontade de Deus, é ser separado do pecado. A pessoa pode pecar, mas ela não tem desejo no pecado, ela peca como um acidente de percurso. E ainda a nossa lição ela vai falar sobre santo e irrepreensível. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, significa sem defeito ou inculpável. É isso que Cristo espera da sua igreja, que seja uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja que, por mais que muitas pessoas venham dizer, olha, fulano da igreja tal é assim, 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 assado, mas ele vai olhar para a tua vida e vai dizer, contra ele eu não tenho nada que dizer, porque ele tem uma vida santa, ele tem uma vida irrepreensível, ele tem uma vida inculpável. Era isto que o apóstolo Paulo ele estava falando. Então, que tenhamos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. E o quarto ponto aqui vai nos falar a respeito da nova vida dos eleitos. Deus elegeu-nos e predestinou-nos a viver em santidade. Deus ele não chamou os santos, Deus ele chamou os pecadores para ser santos. Deus ele não precisou procurar uma pessoa que nunca tivesse pecado, mas Deus ele procurou aqueles que pecavam para que eles se afastassem do pecado. Deus elegeu-nos e predestinou-nos a viver em santidade. Então ser santo não é pré-requisito para ser eleito, porque eu em pecados fui chamado e eu que estava em pecados vestindo
uma roupagem velha, uma velha natureza, uma velha vida. Eu agora precisava viver em santidade, viver em uma nova vida em Cristo. E é isso que Deus espera daqueles que são eleitos, que vivam uma nova vida em Cristo. E essa nova vida, ela precisa ser cumprida em 3 etapas. A primeira etapa dessa nova vida é despojar-se do velho homem. O que é que te prende ao passado? O que te prende ao pecado? O que te prende aos vícios? O que te prende às coisas erradas? Abandone tudo, despojar-se do velho homem, abandonar a vida de pecado, a vida de idolatria. Às vezes falamos idolatria, parece que é idolatria de carro, idolatria de santos, mas idolatria é qualquer coisa que tire a primazia de Deus em nossas vidas. E depois que nós nos despojarmos do velho homem, nós precisamos renovar a nossa mente. É aquilo que a Bíblia chama no grego de metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. Eu pensava de uma forma, mas em Cristo eu tenho a minha vida mudada, a minha mente transformada, e eu penso agora de uma forma diferente. E como terceiro ponto, terceira característica de uma nova vida, eu preciso me revestir de um novo homem. Eu preciso fazer coisas diferentes do que eu fazia quando estava no mundo. Eu preciso agora viver, demonstrar os frutos do Espírito, o amor, a longanimidade, a benignidade. Eu preciso mostrar para todos que hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre predestinados para filhos de adoção. E o ponto 1 tem como título a predestinação. A palavra predestinar, ela mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Porque a própria palavra, queridos, ela já vai nos mostrar aqui, né? Predestinar, ou seja, destino, pré-destino, é um destino que foi feito antes. Então a palavra predestinar, ela mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Por que eu digo o destino dos eleitos? Porque os eleitos são todos aqueles que aceitam ao chamado de Cristo, né? E Deus ele não predestinou aqueles que não são eleitos. Deus ele não predestinou aqueles que não escolhem servir a Cristo, mas ele predestinou bênçãos, ele criou destinos benéficos, benevolentes para aqueles que querem fazer, para aqueles que querem seguir a Cristo. O termo predestinar, ela vem de uma palavra grega composta, que é proorizo. Proorizo. Proorizo é formado por 2 palavras gregas, é uma palavra grega composta, né, que é o primeiro vocábulo é orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes da fundação do mundo. Deus já escolheu, Deus já determinou aquilo que Ele daria para aqueles que escolheriam servir a Ele, as bênçãos, as maravilhas, as vitórias, todas as coisas boas Deus escolheu para aqueles que iriam escolher servir a Ele. A predestinação, ela abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Ou seja, ela não abrange aquele povo que abandona, aquele povo que prefere se afastar
de Deus, como prega, como ensina a doutrina calvinista, que Deus predestinou o inferno para alguns e o céu para outros. Não, Deus não predestinou o inferno para ninguém. O inferno, ele foi criado para o diabo e para os seus anjos, a terça parte dos anjos que caíram do céu. Porém, aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, infelizmente terão o mesmo destino. Mas não é uma coisa predestinada por Deus, é uma coisa escolhida por nós, porque Deus ele já predestinou a sua igreja para ser salva. Cabe a nós escolher se queremos ou não queremos fazer parte dos escolhidos, dos eleitos de Deus. Na eleição, Deus definiu como condição o crer em Cristo. Eleição condicional. Então, a eleição ela é condicional. Eu escolho, eu tenho condição de escolher se eu quero ou não quero crer em Cristo. Já na predestinação, Deus planejou o destino e as benesses dos crentes em Cristo que atenderam o chamamento divino. Deus ele nos predestinou, Deus ele escolheu coisas maravilhosas para entregar àqueles que escolhem fazer a sua vontade. No plano divino, a predestinação dos escolhidos, dentre outros, possui 3 objetivos específicos. Então, a predestinação ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, objetivo no plano divino da predestinação é para que sejamos filhos por adoção em Jesus Cristo. Então, a predestinação ela tem como primeiro benefício para nós é nos tornarmos filhos por adoção em Jesus Cristo. Segundo, sermos herdeiros com Cristo. E terceiro, sermos conforme a imagem de Cristo. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa huiotesia, sobre esse processo de adoção, de filiação. Filhos por adoção. É o segundo ponto do segundo tópico. A prática da adoção, ela não fazia parte do sistema legal judaico. Então, dentro do judaísmo, não existe doação. Adoção. Dentro do judaísmo não existe adoção. Por quê? Porque dentro do judaísmo, só é judeu aquele que é de sangue. Só é filho de Abraão aquele que é de sangue. Mas Deus, ele escolheu nos adotar em sua família. Então, a prática da adoção, ela não fazia parte do sistema legal judaico. Se uma pessoa não tivesse sangue judeu correndo na sua veia, ela não podia ser ali chamada de filha de Abraão, ela não podia ser adotada, não existe adoção dentro do sistema judaico. Porém, era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gentios. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola aos Efésios, ele estava preso em uma casa que ele havia alugado na sua prisão domiciliar em Roma, e ele sabia dos costumes romanos, que era costume a adoção. A pessoa escolhia adotar uma criança, adotar às vezes uma pessoa até de certa idade, e ela tinha autoridade sobre aquele a quem ela adotava. E no mundo romano, a família ela baseava-se no regime do poder do pai. O que isso quer dizer? O pai escolhia o que fazer com o filho. O pai podia colocar o filho para ser um escravo dentro do Império Romano, dentro do sistema romano. O pai poderia colocar o filho como um escravo. O pai poderia vender o filho. Isso era aceito pelas leis
vigentes em Roma daquela época, o pai, ele poderia matar o filho diante da lei, era permitido que o próprio pai matasse o seu filho. Só que sob a lei romana, o pai possuía poder absoluto sobre seus filhos enquanto eles vivessem. O que isso significa? Deus, quando nos adotou, porque nós nos tornamos filhos por adoção de Deus, Deus ele passa a ter poder absoluto sobre as nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer ao povo de Efésios. Deus ele tem poder absoluto sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Deus ele nos adotou, ou seja, é Ele quem decide o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Eu estou nas mãos de Deus como filho adotivo de Deus, faço apenas aquilo que Deus quer que eu faça. O terceiro ponto, os privilégios da adoção. Eu falei aqui de umas coisas um pouco ruim que acontecia naquela época no processo da adoção, que o pai podia escravizar o seu filho, o pai podia vender o seu filho, o pai podia matar o seu filho. Tudo isso era aceito dentro da lei romana. Mas havia também privilégios e o pai escolhia entregar esses privilégios. Quando uma pessoa adotava ali um filho, né, aquele filho ele ganhava uma nova família. Preste atenção nisso. Se nós fomos adotados por Deus, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Então, o filho adotivo ganhava uma nova família. Nós fazemos parte da família de Deus. O filho adotivo, ele passava a usar o nome do novo pai. Nós recebemos um novo nome. A Bíblia diz que existe nos céus escrito um novo nome para cada um de nós, porque nós nos tornamos em Cristo filhos de Deus. O filho adotivo, ele herdava os bens do pai. Nós herdamos as bênçãos de Deus. Essa adoção, ela apagava o passado e iniciava uma nova relação. Ou seja, quando uma pessoa ela era adotada no Império Romano, todo o seu passado ele era apagado. A partir dali, ele tinha uma vida diferente, uma vida nova, e foi isso que Cristo fez em nossas vidas. Ele nos adotou e ele disse: dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Ele apagou os nossos pecados na cruz do Calvário e hoje podemos dizer que nós somos uma nova criatura. Nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Como filhos adotivos de Deus, tenha certeza de que existe uma vida eterna junto de Deus para você. E a Bíblia diz que resta só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, porque nós somos filhos adotivos de Deus. Amém? Pois bem, vamos então ao terceiro tópico da nossa lição, o terceiro e último tópico, que tem como tema a sublimidade do propósito divino na predestinação. O primeiro ponto vai falar a respeito da predestinação e salvação. O termo predestinação
ele aparece 6 vezes, o termo predestinação, ele aparece 6 vezes no Novo Testamento. E em nenhuma dessas vezes a expressão faz referência a pecadores sendo destinados à condenação eterna. O que isso quer dizer? Deus, ele nunca, em sua palavra, demonstrou predestinar alguém ao inferno. Sempre que a palavra fala, sempre que a Bíblia fala a respeito de predestinação, vai falar a respeito de coisas boas, que predestinou para bênçãos, para receber milagres, maravilhas, e nunca para receber coisas ruins, nunca para condenação eterna. A predestinação, ela não pode ser considerada dupla. Não pode ser considerada dupla. É um erro calvinista considerar a predestinação como uma coisa dupla. Ou seja, por que isso? Porque a predestinação ela não está relacionada com a condenação. A predestinação ela não se relaciona com a condenação. Então a predestinação ela não é dupla, a predestinação é única. A única predestinação que existe na Bíblia é o céu. É o céu. Deus apenas predestina o céu. Deus ele não predestina ninguém ao inferno. Se alguém vai para o inferno, é porque escolheu se afastar de Deus. Mas diz a respeito somente àqueles que são salvos. A predestinação diz respeito somente àqueles que são salvos, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus e à presciência divina. É por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Então, está condicionada a nossa fé em Cristo Jesus. E o segundo ponto aqui deste terceiro tópico vai falar sobre a predestinação e o amor. Antes da criação de qualquer coisa, o plano divino de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes já estava estabelecido. E isso é comprovado na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5. Olha só o nosso destino, e nos predestinou, ou seja, nos preparou um destino antes de qualquer coisa, predestino, e nos predestinou para filhos de adoção. Vou ler o 4 antes. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, para que fôssemos, agora sim, preciso ser santo e irrepreensível diante dele em amor ou em caridade. E nos predestinou, Deus Pai nos predestinou para filhos de adoção. Ele nos adotou por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, queridos, a predestinação, ela é antes de qualquer coisa. Antes de Deus colocar os fundamentos no mundo, ele sabia que o homem iria no jardim do Éden pecar, e ele então decidiu salvar a humanidade. Sabe por quê? Porque Deus ele nunca é pego de surpresa. Deus ele não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Deus ele já sabia do pecado de Adão. Criou Adão perfeito, mas já sabia do pecado de Adão. E sabedor que era do pecado de Adão, antes de Adão pecar, antes de criar os animais, antes de fundar a terra, quando a terra ainda era um projeto em seu coração, Deus decidiu salvar a humanidade. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão, pois antes mesmo deste pecado, Deus, pelo seu amor, planejou a salvação de todos aqueles que crerem em seu nome.
Você crê no nome do Senhor? Então esta palavra, ela é para você que é um eleito de Deus. Amém? Então agradeça a Deus, porque Ele te escolheu, Ele te elegeu. O primeiro passo já foi dado. Deus, Ele deu o primeiro passo. Ele entregou o Senhor Jesus Cristo para morrer em meu e em teu lugar. Basta agora nós darmos diariamente o nosso passo, crendo no Senhor Jesus para a salvação das nossas almas. Amém?